meus medos me salvou. Diga, eu não sou mais escravo do medo. Diga aí, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Diga, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido foi. Eu não sou mais escravo do medo. Diga, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Diga, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Continua adorando ao Senhor Jesus. Exalta Ele com teu louvor. Exalta Ele com a tua glorificação através do louvor, através da tua adoração. Diga assim, ó. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha.
sua doce voz que me a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Diga, Senhor, a bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu venho a ti como meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Se ligam, aleluia, louve ao Senhor somente. Entregue seu caminho ao Senhor e confia nele, ele tudo fará. Continua adorando ao Senhor. Ele se encontra aqui, amado, nessa noite chuvosa. Continua adorando. Aleluia, tu és santo Deus, poderoso. Diga, Senhor. Os reis não se abalam
curvam, a boca se abre, as mãos se levantam pra dizer que o Senhor é o Deus, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Digo os reinos, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que isso é Jesus, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és pra dizer que tu és o Senhor. Diga pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Oh, diga Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Diga. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor, levanta tua voz e louve. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Se renda a Ele de todo o coração. A tua igreja te adora. Te adoramos, Jesus. Teu nome é lindo e maravilhoso. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Santo, santo é o nome do Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Te adoramos neste lugar, Senhor. Bendito seja o nome daquele que vive, daquele que reina, aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser exaltado. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Com seus olhos fechados, se renda a Deus de todo o coração. A presença do Senhor é real neste lugar. Eu posso sentir a presença de Deus e você também pode sentir aí. Deixa o Espírito de Deus te envolver nessa noite. Se renda a Ele em adoração. Estamos aqui, Senhor, sedentos por Ti. Estamos aqui, Senhor, sedentos pela Tua palavra, sedentos pela Tua voz, Deus. Vem com o Teu poder, vem com a Tua Shekinah sobre nós. Vem sobre os Teus filhos e filhas nessa noite, Pai. Derrama da Tua unção, derrama do Teu poder sobre nós neste lugar. Nos rendemos ao Senhor, Pai. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, Bondade e fidelidade. bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Jesus. A tua igreja te adora. 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 Te adoramos, Jesus. A tua igreja te adora. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, declarando a Tua majestade, declarando o Teu governo, declarando o Teu poder sobre toda a terra, declarando o Teu amor incondicional. Pai, nessa noite, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, nós não saímos da nossa casa em vão. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tinha um encontro marcado conosco. Então que nessa noite o Senhor fale conosco, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz. Estamos aqui sedentos por Ti, sedentos pela Tua presença. Estamos aqui desejosos, meu Pai, de Te conhecer mais. Estamos aqui desejosos, meu Pai, de receber a Tua instrução. Estamos aqui desejosos, meu Pai, ó Deus, para sermos guiados pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós declaramos a nossa total dependência de Ti. Espírito Santo, Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Tu és o nosso melhor amigo, o nosso ajudador. Tu és Deus em nós. Obrigado, Espírito Santo, por estar nos guiando às veredas de justiça, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por estar fazendo uma grande obra em nós. Ó Deus, continue ministrando este lugar, as nossas vidas. Ó Senhor, nós pedimos
que seja assim. E você que crê diz amém. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aí eu vou deixar o disco no final. Cumprimenta todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Podemos assentar por um momento. É o 7. Isso, obrigado. Dá pausa aí. Queridos, que bom que você veio. Eu creio que Deus tem algo dos céus para vocês. Amém? O Senhor não nos trouxe aqui em vão. Eu creio que Deus marcou essa noite para poder marcar a nossa vida. Você crê nisso? Então declare: eu creio que essa noite Deus marcou para marcar a minha vida. Eu sei que para alguns é um pouco difícil vir ao culto um dia como este, chuvoso, mas eu sei que também foi difícil para você, e você veio, e eu creio que Deus vai honrar a sua fé. Você crê nisso? Louvado seja o Senhor. Nós vamos... Ei Mel, aí você deixa eu ver, vai ficar aí, você sabe mexer nisso daí? Pronto, pode ligar o Face Track, ensina ele aí, já pode começar uma nova gravação. Glória a Deus. Queridos, nós vamos hoje fazer diferente. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Irmãos, hoje não seria eu que iria ministrar, mas na minha mente, né? Mas ao Senhor aprove a Ele que Ele me deu esse privilégio. É um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus. Eu confesso para vocês que aqui em Santa Rita de Cássia, eu tenho sido muito generoso com os pregadores aqui da igreja, porque na outra igreja que eu pastoreava, eu pregava quarta, eu pregava sexta, eu pregava domingo de manhã, eu pregava domingo à noite, eu pregava na segunda na reunião de obreiros e terça-feira no culto dos homens, e isso durante quase 2 anos. Dava oportunidade para alguns? Dava, mas era mais. Eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo falar de Jesus, eu amo compartilhar daquilo que Deus tem compartilhado. Mas aqui em Santa Rita, Deus nos tem usado para treinar, para poder que outros irmãos também venham compartilhar daquilo que Deus tem revelado a eles para compartilhar conosco. Hoje eu quero falar sobre o amor, o maior de todos. O amor. Qual é o maior de todos? O amor. Irmãos, não existe nada maior que o amor. Não existe nada. E muitas das vezes nós como igreja focamos em coisas que são tão pequenas, são tão insignificantes, e esquecemos da maior coisa, do caminho excelente, da coisa principal na vida do cristão, que é o amor. Nós vamos acompanhar aqui na projeção. Abre para mim em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Eu sei que está um pouco escuro aí, mas você pode acompanhar aqui na projeção. Antes da gente compartilhar a palavra de Deus, vamos orar? Feche os teus olhos e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor. Traz a minha mente cativa e obediente à tua voz, é o que eu oro e desde já te agradeço. E você que crê diz amém. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Ouça, o apóstolo Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios, a igreja dos Coríntios, Paulo vai ensinar a igreja sobre os dons espirituais, e ele vai falando sobre a manifestação dos dons na vida de cada pessoa. Paulo diz que Deus dá o dom a cada um conforme a sua capacidade. Aí o que vai dizer aqui em 1 Coríntios, o verso 1? 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Antes, no capítulo 12, Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais
que os dons espirituais é uma capacitação de Deus para a igreja. E Deus, Ele derrama os dons espirituais conforme Ele quer, conforme o Espírito Santo deseja, conforme cada um, Ele deseja liberar o dom, Ele libera. O Espírito é o mesmo, mas as manifestações são diferentes. E aqui Paulo vai iniciar falando de um caminho excelente. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler o verso 1, 2 e 3, e depois a gente continua. Eu vou ler primeiro esses 3 versículos, e vamos explanar, falar um pouco do que diz a palavra do Senhor. Vamos para o versículo 1, Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o quê? E não tivesse amor. Aí ele diz assim: seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. O verso 2: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada seria. Verso 3: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha aqui para mim e ouça, porque isso é muito forte. Paulo está dizendo que ainda que ele falasse a língua dos homens, no sentido de falar o inglês, o espanhol, o chinês, ainda que ele falasse todos os idiomas humanos, ainda que ele falasse a língua dos anjos, ele está dizendo que se ele não tivesse amor, isso não valeria de nada. Irmãos, a coisa mais importante na vida da igreja, a coisa mais importante na vida de um homem, de uma mulher, é o amor. Tem hora que a gente busca os dons são necessários, são importantes, são. Os dons são importantes na vida de um homem, de uma mulher, são, mas não são a coisa principal. Porque se uma pessoa tiver um dom de falar a língua dos anjos, como Paulo disse, e não tiver amor, o que acontece? Alguém aqui na igreja tem um dom de falar a língua dos anjos, a mesma língua que os anjos falam, só que essa pessoa não tem amor. Adianta de alguma coisa? Mas ele tem um dom, ele fala a língua dos anjos, mas não tendo amor, isso não aproveita de nada. Por que Paulo está falando isso? Porque a igreja de Coríntios era uma igreja cheia de dons espirituais, era uma igreja capacitada de dons, mas faltava o principal, que era o amor. O amor é a coisa principal na vida de um crente. Então eu tenho que me atentar, por quê? Paulo vai dizer, ainda que eu tenha toda a fé, uma fé capaz de transportar os montes, ainda que eu tenha o dom de profecia, o dom de conhecer os mistérios, sabe aquela pessoa que olha para você e diz assim: Deus me revela isso, isso, isso e isso. É um dom de profecia, dom de conhecer os mistérios. Tem gente na igreja que tem dom de mistérios. Sim, Deus dá a revelação de coisas ocultas, Deus dá a revelação de coisas que vão acontecer, Deus dá a revelação, muitas das vezes, de coisas que o irmão está vivendo, a irmã está vivendo, um dom de profecia. Mas Paulo diz que aquele que tem o dom de profecia e não tem o amor, adianta de quê? De nada. Vocês me compreendem? Porque nós como igreja, muitas vezes ficamos tão vibrados com os dons, que esquecemos da coisa principal. Tem hora que a gente busca tanto ter fé, e diz: meu Deus, eu quero ter uma fé tão grande, que eu quero dizer para esse problema, sai daqui e vai para ali. Eu quero dizer para esse monte, sai daqui e vai para ali. E o monte vai, porque a minha fé é muito grande. E tem gente que tem uma fé assim, uma fé sobrenatural. Mas tem muitos que falta a coisa principal, que é o amor.
Paulo disse que isso não aproveita de nada. Tem hora que a gente pode estar correndo atrás do vento. A gente corre o risco, irmãos, de se perder na caminhada cristã, cheio de dons, cheio de talentos, cheio de capacitação. Por quê? Porque falta a coisa principal. Aí Paulo disse, olha, no verso 3, ainda que eu pegasse a minha fortuna, vendesse e desse aos pobres. Paulo diz, ainda que eu pegasse o meu corpo e desse o meu corpo para ser queimado, para salvar a vida de alguém, mas não tivesse amor. Irmãos, gente generosa, que pega o que tem para dividir com os outros. É generosidade ou não é? Você pegar alguma coisa sua e dividir com alguém. Mas uma pessoa, ela pode ser generosa e fazer isso sem amor. Sem amor. Tem gente que ajuda. Você sabia que tem gente que ajuda, mas não tem amor? E você fala assim, é possível, bispo? É possível alguém dividir o que tem com os outros e não ter amor? É possível, irmãos? Uma pessoa dividir a sua fortuna, dividir o que ela tem, dar aos pobres, ajudar os pobres e não ter amor? É possível. É possível. E nós vamos ver isso no versículo a seguir. Agora, que tipo de amor que Paulo está falando, para você entender? Vamos lá, o verso 4. O amor, ele é o quê? Sofredor. Paulo diz, o amor é sofredor. É bom, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Olha o que Paulo está dizendo, que o amor, ele tudo sofre. O amor é um amor que muitas vezes padece. Mas Paulo está dizendo que quando a pessoa tem amor, ela não faz por inveja. Você sabia que tem gente que ajuda, e ajuda porque viu o outro ajudando e ela tem inveja? A inveja que o outro é bom, aí ela, não, também vou ser bom. Vocês lembram de Safira e Ananias? Eles viram as pessoas ofertando no altar e eles ficaram com inveja. Não, vamos vender um terreno que a gente tem, vamos dar no altar. Mas não fizeram com amor. Aí a prova que eles não fizeram com amor é que quando eles foram para entregar, eles disseram, não, é muito, vamos dar isso tudo não. Ninguém sabe, é só nós dois. Vamos fingir que a gente está dando todo o dinheiro do terreno. Deixa aqui guardado dentro de casa uma parte. Irmãos, eles estão ofertando na igreja, mas estão ofertando sem amor. Uma pessoa, ela pode ajudar os pobres, mas ela ajuda muitas vezes por inveja. Ou para isso aqui, ó, que o apóstolo Paulo se ensoberbecer, se vangloriar. Tem gente que gosta de aparecer. Tem gente que gosta de mostrar que está fazendo. Sim ou não? Tem pessoas que gostam. Trazer a glória para si. Mostrar que está fazendo. Receber aplausos. Então uma pessoa, ela pode fazer por inveja. Ela pode fazer por vaidade, por soberba, por orgulho, por vanglória, soberba, uma pessoa soberba. E Paulo está dizendo que o amor, ele não é soberbo. O amor, ele é sofredor. O amor, ele não se vangloria. Não existe vanglória, irmãos, em quem faz algo por amor. Qual é a glória que uma mãe diz assim? Qual é a mãe que diz assim, eu fui uma boa mãe, eu deixei de comer para dar comida por esses meninos? Ela nem fala. O filho nem sabe, a maioria dos filhos nem sabe o que uma mãe passou para criar eles. Sim ou não? Você sabe o que sua mãe passou? Ela pode ter dito uma coisa ou outra, mas ninguém sabe, porque o amor não se envaidece, ele não fica soberbo. O amor, ele não se vangloria. Não, o amor, ele é sofredor. Então Paulo vai dizer, o verso 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Então Paulo está dizendo o tipo de amor que a gente tem que ter.
Paulo está dizendo em outra versão aqui, deixa eu ver nessa versão minha aqui, o verso 5, o que diz? No verso 5 diz assim, é a mesma coisa: não se comporta inconveniente, não busca interesse próprio, e não se irrita facilmente, e não pensa o mal. O verso 6, põe o verso 6 também. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, nós temos que olhar para as nossas vidas e parar para analisar. Será que o que eu estou fazendo para Deus, será que a minha dedicação está sendo por amor, ou por ciúme, ou por vanglória? Será que o que eu estou fazendo por amor? Porque a gente corre o risco de fazer no automático, de fazer por fazer, e faltar a coisa principal, que é o amor. O amor verdadeiro, Paulo diz, ele tudo suporta, ele não desiste. Quando eu vejo alguém que na caminhada pensa em desistir, eu digo, não, então não estava fazendo com amor. Porque o amor não desiste. O amor, ele suporta algumas coisas. Por causa de Cristo, a gente suporta algumas coisas. Por causa de Cristo, muitas vezes você vai ter que suportar aquele que ainda está começando na fé. Por causa de Cristo, muitas vezes a gente acaba suportando algum sofrimento, porque o amor, ele é sofredor. Tem gente que diz assim, não, fui machucado, eu fui ferido, e eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de igreja. Não, a Bíblia está dizendo, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor, ele é sofredor. Irmãos, nós precisamos entender isso. O Evangelho de Cristo, quando ele é vivido por amor, ainda que a gente passa por luta, por sofrimento, a gente não desiste. Por quê? Por causa do amor. Do amor. Então Paulo vai falar sobre isso, da importância do amor. E nós precisamos entender que no Evangelho, na igreja, na vida cristã, a coisa principal que uma pessoa tem que buscar é ter amor naquilo que faz. Se é para servir a Deus, sirva com amor. Se for para orar, tem que ser por amor. Se for para dizimar, tem que ser porque eu amo a obra de Deus. Se for para congregar, eu vou congregar porque eu amo a obra de Deus. Se for para fazer algo para Deus ou para as pessoas, eu preciso fazer com amor. Sabe por quê? No juízo final, Deus não vai perguntar assim: quantas profecias você entregou? Deus não vai perguntar no juízo final: quantas vezes você falou em língua? Quantas vezes você usou a sua fé? Quantas vezes você profetizou? Não. Jesus diz que no juízo final, Ele vai dizer assim: eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestisse. Eu estava preso e fostes me visitar. Eu estava doente e você foi me ver. E muitos vão dizer: Senhor, quando foi que o Senhor estava com fome e a gente deu de te comer? Senhor, quando foi que o Senhor estava com sede e a gente te deu de beber? Senhor, quando foi que o Senhor estava nu, que a gente te vestiu, meu Pai? Senhor, quando foi que o Senhor estava preso, que a gente foi te visitar? Senhor, quando foi que o Senhor estava doente, que a gente foi lá te ver? Ele vai dizer: quando fizeste a um destes pequeninos, fizeste a mim. O Evangelho é isso, é amar as pessoas. O Evangelho não é sobre somente eu amar a Deus, é eu também amar as pessoas. A Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão, que vê, não ama a Deus. Se eu não consigo amar o meu irmão, se eu não consigo amar a minha irmã, e o mandamento de Jesus é: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem.
E tem hora que a gente permite a nossa natureza carnal falar mais alto. E a nossa oração muitas vezes é: Deus, faz justiça, faz isso, paga, Senhor. Não, o amor ele é sofredor, o amor ele aguenta, o amor ele tudo suporta, o amor ele não fica feliz na injustiça, no sofrimento de outras pessoas, não. Eu sei que aquilo que as pessoas plantam elas vão colher, mas nós temos que clamar por misericórdia, dizer: Deus, tem compaixão daquela alma, Deus tem compaixão dessa pessoa, Deus tem compaixão desse irmão que está me perseguindo, Deus tem compaixão dessa irmã que está me perseguindo, meu Pai. Senhor, tem compaixão dos meus inimigos, Senhor, tem misericórdia. Eu lembro de uma história. Um pai, ele tinha uma pedra preciosa que valia muito, e ele tinha 3 filhos, e ele não podia dividir essa pedra preciosa, e também não podia dar para o filho que ele quisesse. E ele disse: meus filhos, essa pedra preciosa que eu tenho é a fortuna maior que nós temos na nossa família, e eu vou dar a vocês o prazo de 1 ano. Durante 1 ano vocês irão rodar esse mundo e vão fazer algo nobre, algo digno, e aquele que fizer o maior ato de nobreza vai receber essa pedra. Então um dos seus filhos saiu, o outro saiu e o outro saiu. Passou 1 ano, os 3 filhos voltaram, e cada um se apresentou diante do pai. E primeiro filho disse para o pai: meu pai, um dia eu estava na beira de um lago, eu vi um homem se afogando, e então eu pulei naquele lago, e eu salvei aquele homem do afogamento. Ele já estava quase morto, e eu então tirei da água e salvei aquele homem. E o pai disse: muito bom, meu filho, essa é uma atitude de um grande homem, de um homem nobre, socorrer aqueles que estão necessitados. Parabéns. O segundo filho, todos 3 em busca de receber aquela pérola preciosa. O segundo filho disse: meu pai, eu conheci um homem, e um dia trabalhando com ele me deu uma bolsa cheia de moedas de ouro, e ele estava doente, e ele disse: se um dia eu morrer, você pode entregar o meu ouro, as minhas moedas, a minha riqueza, a minha esposa e os meus filhos? E ele disse: sim, meu amigo, você pode contar comigo. Se um dia você morrer, eu entregarei as suas moedas de ouro, eu entregarei essa riqueza que você tem aos seus filhos e à sua mulher. E aconteceu, por conta da vida, que aquele homem morreu. E então o filho daquele homem pegou as moedas de ouro, e ele disse: meu pai, eu peguei as moedas de ouro daquele homem e entreguei na mão da mulher dele e dos filhos dele, e eu não peguei nada para mim, meu pai. Eu não usei de má fé, eu não fiquei com nada daquele homem para mim. Aquele homem era meu amigo, ele havia morrido, e eu devolvi tudo para a família dele, que era dele, para a esposa e para os seus filhos. O pai disse: muito bem, meu filho, esse é um papel de um homem honrado, de um homem direito. Muito bem, meu filho, pela sua fidelidade, pela sua generosidade. O último filho disse: meu pai, eu andei muito por essa vida, eu tive muitos problemas, eu tive muita dificuldade, e um dia, meu pai, eu encontrei o meu inimigo, e o meu inimigo estava bêbado, na beira de um penhasco. Ele estava ali alcoolizado, e então ele estava na beira de um penhasco, meu pai, quase caindo para lá e para cá. Aquele homem, meu pai, me fez muito mal. Aquele homem, meu pai, me prejudicou muito durante esse tempo. Mas, meu pai, eu fui e salvei o meu inimigo. Eu fui e tirei ele daquela beira de penhasco e levei ele para sua casa, são e salvo. Então o pai disse: muito bem, meu filho, essa pedra preciosa é sua. Você fez a maior atitude de valor que um homem pode fazer, que é amar os seus inimigos. Irmãos,
O maior mandamento de Deus é amar. Não só as pessoas que a gente gosta, mas também quem a gente não gosta. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se ele tiver sede, dá ele de beber. Porque tem crente que ele tem dom, que ele é ousado, mas ele esquece da coisa principal, que é o amor. E é uma guerra, é uma briga, é uma ciumeira, é uma luta travada. E Paulo está dizendo: não, esse não é o caminho que leva ao céu. Porque se vocês estiverem na igreja com muitos dons espirituais, fazendo muitas coisas boas, e não tiver a coisa principal, o amor, vocês estão fazendo a mesma coisa que nada. Porque Paulo disse: se ainda eu fizesse todas essas coisas e não tivesse amor, de nada seria. Aquele homem viu o seu inimigo na beira do penhasco, bêbado, e ele salvou o seu inimigo. Irmãos, nós precisamos voltar àquilo que a Bíblia diz: o primeiro amor. Amar a Deus e amar as pessoas. As pessoas, elas são falhas. As pessoas, elas vão te machucar, vão me machucar. As pessoas vão falar mal da gente. As pessoas vão nos ofender. E sabe qual é o seu papel e o meu papel? Amar. Colocaram um monte de entulho aqui do lado da igreja. Aí eu estava falando com uma pessoa. Falei: puxa, olha, a pessoa que mora aqui do lado fez uma reforma na casa, pegou o entulho dela e colocou na porta da igreja aqui na lateral. Aí eu disse: eu vou esperar passar a chuva e vou colocar ali onde o pessoal coloca o lixo, para poder levar esse lixo. Aí uma pessoa da igreja falou: não, bispo, eu vou te ajudar, nós vamos botar na porta dela, para ela aprender. Eu falei: não, tem que ser assim com esse povo que não tem juízo, esse povo que está achando que a gente é besta. Falei: não, irmão, a vontade é essa, mas eu não posso fazer isso, porque é uma alma, e é tudo que o diabo quer, que eu pego o lixo e boto lá na porta dela, para ela ficar com mais raiva ainda da igreja. Eu vou pegar esse lixo, não vou botar na porta dela, vou botar no lugar onde o pessoal pega o lixo. É muito lixo, é um pouco de entulho, mas nós vamos colocar lá, passar a chuva a gente vai colocar lá. E eu disse para a pessoa: a gente tem que pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Fizeram mal para você, o que você vai fazer? Vou pagar na mesma moeda. Não, você tem que pagar o mal com o bem. É difícil? Depende. Se você não tiver o amor, vai ser difícil. E o amor, ele é um fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Em Gálatas capítulo 5 vai dizer: o fruto do Espírito é o amor. Irmãos, sem o Espírito Santo a gente não consegue ter esse amor verdadeiro. E a coisa principal, a coisa mais importante, tem algumas pessoas que vão na porta da minha casa quase todos os dias pedir comida. Então alguém me disse: se eu fosse você, eu não dava comida para eles, botava eles para trabalhar. Se eu fosse você, eu não dava, porque eles são espertos. Eu disse: não, o que Deus me deu foi para dividir, foi para repartir. Eu não posso agir com maldade, porque eu me coloco na pele dessas pessoas. Se a pessoa está pedindo, é porque realmente ela está precisando, e ainda que não esteja precisando. A nossa atitude para com o próximo tem que ser em fazer o bem, tem que ser amar as pessoas. Vocês compreendem? Vamos finalizar aqui. O verso 8: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vimos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E o verso 13 para a gente finalizar: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, e esses três, mas o maior destes é o amor. É maior que a fé, o amor é maior que a esperança, maior.
E Paulo está dizendo que as profecias vão acabar. Lá no céu não vai precisar ninguém falar profecia. Lá no céu vai acabar o dom de línguas, não vai precisar dom de línguas. Lá no céu vai acabar a generosidade. Não vai ter esse negócio, o fulano é bonzinho, está ajudando. Não tem, lá no céu não vai ter isso. O único que a gente vai conhecer que é bom é Deus. E todo mundo vai ser bom no céu. No céu vai acabar profecia, vai acabar dom de línguas. Os dons que existem, que a igreja usa aqui, lá no céu vai acabar. Até a fé vai acabar. Porque a gente não vai mais precisar de fé, porque a gente já vai ver Deus face a face. Eu não vou precisar ter fé para acreditar em Deus, não. Lá a gente vai ter a plena consciência de quem Deus é. Aí Paulo vai dizer, mas o maior de todos, a esperança e a fé, é o amor. O amor é o único que não vai acabar. O amor é a única coisa que dessa vida nós vamos levar para a eternidade. O amor para com Deus e o amor para com as pessoas. Sabe, irmãos, eu tenho refletido muito nesses últimos dias. O mundo, ele nos leva a muitas vezes a não amar as pessoas. O mundo nos leva a não praticarmos o amor. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e praticar o amor de Deus para com as pessoas. O amor, ele é sofredor, sim. Você vai sofrer, irmão, você vai ser caluniado, você vai ser perseguido. Mas se você ama a Deus, você vai permanecer. Irmãos, todos nós passamos por isso, por provações, por luta, por calúnia, por perseguições. Mas o amor é o que vai fazer com que a gente permaneça. O amor por Deus, o amor pelas pessoas é que vai fazer com que a gente tenha a aprovação de Deus. Quando Deus olhar para a gente, Ele vai esperar ver esse fruto, o amor. Se a gente não tiver amor para com as pessoas, a gente está no caminho de perdição. Tudo que a gente faz, se não tiver amor, está dando em nada. Então qualquer coisa que você for fazer, coloque na balança. Tem amor nisso aqui? Eu estou fazendo com amor? Ah, mas é fé. Mas essa fé é com amor? Ah, mas é dom. Esse dom é com amor? Tem que ser com amor. O que Deus espera de nós é o amor. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Durante 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabe. Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabe. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ninguém que não ama a Deus não está pronto para poder apacentar. Eu preciso amar a Deus, e quando eu começo a amar a Deus, a gente ama o que Deus ama. O que Deus ama? Almas. Deus ama pessoas. Quando você olhar para as pessoas, você tem que olhar para elas com um olhar de amor. É um filho de Deus, é uma filha de Deus. Porque muita gente olha assim, fulano é isso, fulano não presta, fulano... Não, é um filho, é uma filha de Deus. E o meu olhar, ainda que seja o meu inimigo, que não é fácil, mas eu tenho que olhar com amor e clamar ao Senhor: tenha compaixão, Senhor, tenha misericórdia dessas almas. A Bíblia vai nos mostrar, querido, que Moisés, durante muitas vezes, o povo se levantava contra ele, o povo vinha afrontar Moisés, e Moisés se prostrava. Deus disse: eu vou matar todo mundo aí. Aí Moisés: meu Deus, não mata não, Deus, tenha misericórdia desse povo, perdoa o pecado desse povo. E Deus acendia a ira de Deus, e Moisés estava ali clamando por misericórdia por aquele povo. E assim temos que ser nós: ter amor para com as almas, ter amor para com o nosso irmão. Irmãos, eu não sei o que vocês estão vivendo, eu não sei o que vocês estão passando, mas eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer que você continue firmado no amor. Não desista, o amor não desiste. Não desiste. Uma mãe, quando o filho vai para a cadeia, ela desiste do filho? Não. Uma mãe, quando o filho está preso, pagando por um crime que cometeu, ela está ali, exercendo o papel de mãe, indo lá levar as coisas que ele precisa, cuidando, tentando de uma maneira ou de outra ajudar aquele filho a mudar de vida, por causa do amor. Assim temos que ser nós, para com as pessoas e para com o reino de Deus. Amém? O amor é o maior de todos, maior que a fé, maior do que a esperança, maior do que qualquer dom. O amor. Eu só acredito em evangelho que tem amor.
O evangelho tem que ser evangelho com amor, com misericórdia. Amém? Eu quero orar por vocês e nós vamos orar também apresentando o dízimo. Se você for dizimar, ofertar, nós vamos também consagrar e já agradecer a Deus por esse culto. Eu creio que valeu a pena você ter vindo aqui nessa noite, porque o Senhor ministrou os nossos corações. Amém? Sim? Pronto. Maior amor, a morte de Cristo. O próprio Deus é amor. E o pastor Tonhão falou tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Deus age com amor conosco. O próprio Deus é um Deus de amor. Deus, ele é a fonte de todo amor. Então, nós precisamos conhecer esse amor e botar ele em prática na nossa vida. Amém? Tem muita gente fazendo caridade, fazendo coisa boa, só que sem amor. No final não vai dar em nada. Ah, Deus, mas eu ajudei muita gente. Você já viu que tem gente que fala isso? Ah, eu sou uma pessoa boa, ajudo um monte de gente. Não tem amor não, irmãos. Ajuda por desencargo de consciência. Tem gente que ajuda porque tem muito e não tem onde colocar, e aí vai dando a sobra para alguns para ajudar. Mas não tem amor não. Porque quem tem amor compartilha até o pouco que tem. Quem tem amor não tem dificuldade. Quem tem amor nem se preocupa se o nome vai ser citado, se vai aparecer, se alguém vai saber. Não, ela não está nem preocupada. O coração dela é ajudar. Feche os teus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê esse amor que tudo suporta, esse amor que tudo sofre, esse amor que não é invejoso, esse amor que não é ciumento, esse amor verdadeiro. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós desejamos que o Senhor nos capacite com dons, mas também, Senhor, queremos acima de tudo, que venhamos ter amor. Ó Deus, nós não queremos ser como um sino que não tem som, porque falta amor. Ó Deus, nós não queremos, meu Pai, passar essa vida fazendo, ajudando, socorrendo, mas sem amor. Pai, coloca amor no nosso coração. Espírito Santo de Deus, é o fruto do Senhor, que esse fruto venha florar em nós, Pai. Amor pelo Senhor, amor pelas pessoas, ó Deus, e amor até mesmo pelos nossos inimigos, Pai. Ó Deus, oramos, meu Pai, neste momento, Pai, que o Senhor venha fortalecer a Tua igreja em amor, ajudar o Teu povo, meu Pai, guiar o Teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela casa do Teu filho, a casa da Tua filha. Eu não sei o que eles têm passado, o que eles têm vivido. Ó Deus, muitos são os inimigos que se levantam no nosso meio, Pai. Ó Deus, mas eu oro para que o Senhor perdoe, que o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão. Ó Deus, eu oro pelo Teu filho e a Tua filha, blinda o coração dele, blinda o coração dela, meu Pai. Ó Deus, e que somente haja espaço para o amor do Senhor na vida dos Teus filhos. Pai, eu consagro o dízimo, a oferta, a fidelidade daqueles que amam a Tua obra, Pai. Abençoa, meu Pai, os Teus servos, abençoa as Tuas servas. Ó Deus, que eles possam colher, meu Pai, ó Deus, desse fruto do amor, de amar a Tua obra, ó Deus, e investir no Teu reino. Pai, muito obrigado por essa chuva que cai sobre a terra, obrigado pela Tua palavra que falou aos nossos corações. Nos leve para casa, guardado, protegido, e nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. E você que crê diz amém? Traz o seu dízimo aqui no altar, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se alguém precisar de carona, é só avisar.